ter essa estrutura mais ou menos feita, desse meu canteiro, desse meu minhocário, eu posso estar trabalhando com a sua montagem. Então, que material você pode estar utilizando? O que vocês tiverem. Algumas tábuas para fazer as laterais do canteiro. Pode estar utilizando bambu. Então, o que vocês tiverem aí de material no sítio, tá? Para vocês não ficarem ter a necessidade de comprar de fora. Então, pega e utiliza o que vocês têm para fazer a lateral. O assoalho, se for sobre o solo, então tem que ter uma camada de palhada ou uma camada boa de jornal ou uma camada de papelão. Porque daí no momento que vocês forem tirar, vocês só retiram. Se for palhada, não tem problema de quando vocês for retirar o humus para guardar e um pouco de palha. Vai ser matéria orgânica do mesmo jeito. E no caso de papel e papelão, tomem o cuidado de separar. Apesar que o tempo que ele for levar para consumir todo esse resíduo vegetal, esse resíduo de frutas e hortaliças, por exemplo, ou de qualquer outro tipo de planta, eu acredito e muitas vezes realmente acontece do jornal e do papelão já está bem fragmentado, tá? Ele está bem decomposto também. Se for feito em um assoalho impermeável, aí você vai ter que tomar cuidado e deixar ele inclinado, como eu já falei, tá? Para escorrer a água, para que não tenha um excesso de água caso chova. Então isso é muito importante, porque se diminuir a oxigenação, as minhocas elas sobem, né, na superfície do canteiro. Outra coisa que vocês têm que tomar cuidado é com os passarinhos, galinha, qualquer outro animal que ele vá lá e interfira na atividade da minhoca. Começa a fuçar os canteiros em busca de alimento. Então isso pode acontecer também. Então, e aí, nesse momento, a montagem vai ser feita de que forma? No fundo desse canteiro, eu vou colocar o quê? As minhocas distribuídas ali no fundo. Fala, eu vou começar agora, Érica, então minha área não vai ser muito grande, o meu canteiro, o meu caixotinho vai ser menor, não tem problema, vocês põem lá. Lembrando que, voltando rapidamente, que quando vocês fizerem o beiral, o canteiro, os limitadores, para você poder ter uma camada interessante de humus, um lado tem que ficar aberto para que você possa facilitar a mobilização, pegar a pá ou quebrar com a enxada, qualquer coisa, sem a necessidade de você estar num caixote e ter que cavar de cima para baixo para tirar esse material. Se você fizer isso, vai acabar fazendo o quê? Tendo um trabalho maior no seu manejo, maior na hora de recolher o quê? Esse humus. Tendo essa abertura, você vai facilitar o seu serviço de retirar esse material pronto. Voltando lá na montagem, eu vou distribuir a minhoca sobre a minha área, que vai ser onde o meu minhocário, a minha minhoca vai se alimentar e futuramente aproveito desse dejeto. Aí vocês vão colocar as camadas, podem ser por camada. Então você pode colocar acima da minhoca uma camada de resíduo vegetal, cascas, restos de vegetais, folhas. Pode ser folhas verdes, não precisa ser necessariamente folhas secas, aquelas quebradiças. Põe uma camada de solo, né? Dá uma polvilhada. Então assim, por que solo? Porque quer queira ou não, você vai aumentar um pouquinho o volume desse material. Ah, Érica, mas eu vou plantar um adubo orgânico com terra? Não é isso. É que ele vai acabar enriquecendo. E a minhoca não tem problema algum em se alimentar de solo. Ele não vai morrer por comer solo. Pelo contrário, ela vai se alimentar e quando ele passar pelo trato digestivo da minhoca, ele vai acabar se nutrindo. Ele vai se tornar em um solo enriquecido. Então não vai fazer mal algum. Jogar o esterco você pode ser o que você encontrar, pode ser de galinha, de gado
o que você encontra. E esse esterco não precisa estar necessariamente seco, esturricado. Pode ser o esterco verde que a gente fala, o fresco. Então, se você encontrar o esterco seco, você vai ter que hidratar, jogar água. Se você encontrar o esterco fresco, é só você distribuir em camadas e começar. Então, eu faço em camadas, mas tem gente que trabalha com a montagem do canteiro, colocando embaixo toda o material já misturado com os restos vegetais e terra. Então ele vai fazer uma mistureba ali, colocar sobre essa mistureba de solo e material vegetal, qual que seria a proporção? É uma de solo, ou seja, um volume de solo e 3 volumes de vegetais, restos vegetais. Um volume de solo e 3 volumes de vegetais, ou seja, seria um exemplo, um carrinho de mão de terra e 3 carrinhos de mão de vegetal. Deu para entender? Então você vai fazer essa mistura, distribuir ali sobre o chão do meu minhocário, vem com a minhoca e finaliza cobrindo com o esterco e pode cobrir também com uma palhada ali em cima só para evitar a desidratação. Se esse esterco já estiver fresco, então você não precisa jogar água. Mas se ele estiver seco, aí você é bom irrigar um pouquinho e ver. Aí você já montou o seu minhocário. Você distribuindo essa minhoca, por mais que ela seja pouca, ela consegue se multiplicar. Um outro ponto que vocês vão ver depois que esse primeiro minhocário ficar pronto é que você vai ter uma quantidade grande de minhoca. Então vocês podem estar fazendo a venda dessas minhocas para quem, se for uma região que tenha rios para pescar, então é outra fonte de renda. Vocês podem oferecer proteína para sua galinha, então elas adoram minhoca. Então você não precisa nem trabalhar, junta aquele excesso, você oferece para a galinha. Você pode secar essa minhoca, secar ela no sol, deixar ela bem durinha e macerar e oferecer para o seu animal, porque ele é rico em proteína. Então, se você tiver um gado, cachorro, qualquer animal que necessita de um alimento com proteína, você pode estar oferecendo essa minhoca já seca ao sol e macerada, misturado com a ração. Também é ótimo. Aí tem uma outra pergunta que as pessoas falam: Érica, eu vou montar meu canteiro. Qual é o volume de minhoca que eu vou utilizar? Já que eu sei que eu tenho que ter um volume de terra e 3 volumes de resíduo vegetal e cobrir de forma a quantidade que vocês conseguirem, quanto mais melhor, de esterco sobre esse meu canteiro, já que eu já coloquei uma porção de minhoca ou na parte de baixo, ou entre essa mistura de solo e vegetal, ou, né, e aí você cobre com o esterco. Então vai ser essas duas formas, vai depender do que for mais fácil para vocês trabalharem aí. Quando que eu vou saber que vai estar pronto? É um ponto que eu já vou tratar, que esse é fundamental e é o pulo do gato. Voltando ali, e a porção que eu vou colocar? Já que você me disse que quanto mais minhoca, menos tempo vai levar para o meu humus estar pronto. Isso é verdade. Então a proporção seria mais ou menos que conseguir cobrir o canteiro se você tiver essa quantidade muito maior. Se não, você vai colocar o que você tiver. Lembrando que ela só vai ficar pronta quando eu tiver um produto. De que forma? Ele vai ficar escuro, preto, vai ficar muito semelhante ao pó de café, a borra de café, sem aquele cheiro desagradável de esterco, que é o que? Quando você solta muito enxofre. Então, quando você tiver esse ponto de parecer uma borra de café, um granulado soltinho, é a hora que o seu humus está prontinho para ser usado. Você pode armazenar ele, só que o recomendado é utilizar assim que estiver pronto. Mas você pode pôr ele em um saco, em algum lugar. Tem gente que faz o seu minhocário em caixa de água velha, tem gente que faz o seu minhocário
num lugar envarandado, né? Com assoalho e telhado. Então vai depender do local que você tiver. Se for uma região que chove muito, é bom você fazer uma cobertura com lona para não ter excesso de água. Se é uma região que é muito quente, seja embaixo da sombra de uma árvore, para ela não ficar muito quente, deixar aquele ambiente ali dentro do canteiro fresco. E lembrando que se você tem disponibilidade de matéria orgânica, esterco e resto vegetal e uma quantidade legal de minhoca, você vai ter um adubo de excelente qualidade. Não tem dose. Ah, Érica, tem dose que você não pode estar utilizando, né? Eu posso usar só humus? Pode. Eu posso usar 4 kg por metro quadrado? Pode. Não tem dose de recomendação que esteja extrapolando. O que vai depender é a quantidade de que vocês têm disponível. Se você tem bastante disponível, pode utilizar o máximo possível no solo. O que vai depender será o quê? Se você tem essa quantidade ou não. Então aí a gente tem que administrar para que não falte para a roça toda. Não dá só para dá só para nutrir um pouquinho, tudo bem. Eu posso jogar 2 kg por metro quadrado ou metro linear, já é um bom começo, melhor que nada. Então é um produto excelente, rico em micro-organismos também. Existe também hormônios benéficos também para o desenvolvimento do sistema radicular. Esse micro-organismo também vai potencializar esse desenvolvimento e além de que ter um nutriente riquíssimo para sua planta. Você conseguindo chegar na produção ótima, vocês conseguem ter o quê? Uma produção vegetal bem nutrida e ainda uma segunda fonte de renda. Você pode vender isca para pescadores, você pode trabalhar com alimentação dentro do seu sítio, então você pode dar para suas galinhas, você pode fazer essa desidratação, você secar a minhoca e macerar e fornecer também, porque ela é rica em proteína. Então existe várias formas que vocês podem estar utilizando. Só que assim, se vocês conseguirem colher essa minhoca da natureza, é melhor. E começar aos poucos. E você vai observar que ela se reproduz muito. E tem um outro ponto que acabei me esquecendo, mas não é e não deixa de ser importante. Como separar a minhoca do humus? Peneirar. Você vai simplesmente peneirar. Os ovinhos vão passar e as minhocas pequenininhas também. Só que aquela mais adulta e grande você consegue separar e usar na próxima. Então vocês vão peneirar. Um pouco sempre vai passar. Só que a minhoca, como ela vai estar ali, né, misturada na matéria orgânica que já tem no solo, porque é sempre bom ter mais matéria orgânica ali, como eu já falei em outros vídeos, para ter um solo rico e agora com um adubo orgânico maravilhoso.